Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para analisar o terceiro episódio da terceira temporada de Westworld. E por incrível que pareça, foi um episódio linear, não tão complexo assim em termos de compreensão. Mas ele foi um episódio mais de deixar pistas no ar e deixar a gente paranoico, porque a gente sabe que quando o Westworld tá simples é porque tem alguma coisa muito errada. Então eu vou fazer aquele esquema de cena por cena comentando as minhas teorias ao longo do episódio, até porque esse episódio teve uma montagem que não escondeu tantas coisas, mas ao mesmo tempo ele brincou com a gente. Então vamos lá, começando pela primeira cena. Logo de cara então a gente tem uma cena da Charlotte aparecendo lá no passado ainda com a Dolores, e a gente não sabe exatamente quem tá no corpo da Charlotte. A gente acha no começo que é a Clementine, porque ela tem uns trejeitos que lembram coisas que a Clementine fazia ali no bordel, ela tem um jeito de falar que se aproxima bastante dela também, mas a gente não sabe exatamente quem é, isso é proposital, e o episódio o tempo inteiro brinca com a gente nesse sentido. Até porque se fosse mesmo a Clementine, então a Dolores, prevendo algum movimento da Maeve contra ela, teria a arma perfeita para enfrentar essa sua rival, porque ela sabe que a Maeve é poderosa, ela sabe que a Maeve tem discordâncias em relação ao plano da Dolores, porque ela quer pro futuro da espécie. Caso a Maeve venha usar seus poderes de alguma forma contra a Dolores, talvez a Dolores tenha pensado nisso e já tinha planejado colocar a Clementine ao lado dela, como ela já estava mesmo na segunda temporada. E além disso, a gente vê 4 pérolas ali dispostas em uma mesa e a gente não sabe quem é exatamente. Tem uma pérola que tem uma coloração diferente das outras e essa é o Bernard. E a Charlotte barra Clementine pergunta por que trazer ele de volta se ele tentou impedir os planos da Dolores. Então a Dolores simplesmente fala que ele é importante e que todo mundo tem que estar nessa luta, todo mundo tem que estar de alguma forma no tabuleiro para as próximas jogadas que ela vai dar. E aí a gente fica na dúvida quem são as outras 3 esferas. Consultando o IMDb e os personagens que vão voltar nessa temporada, e a gente vê que o Lawrence vai voltar. Lawrence, para quem não lembra, é aquele bandoleiro que estava do lado do William a maior parte do tempo e que também foi o El Lazo lá no passado da Dolores e do próprio William. Então faz sentido a Dolores ter trago ele pro mundo de fora, porque ele é um cara tático, ele é um cara que tem planejamento militar, ele tem treinamento e ela tem uma amizade com ele justamente pelo passado, como é o Lazo que ele tem. E só pra comentar como que o roteiro desse vídeo foi planejado. Eu e a Lô, a gente conversou bastante ontem assim que a gente acabou de assistir o episódio, e eu vou deixar linkado no comentário aqui embaixo a thread que ela fez lá no Twitter dela, com as teorias principais da terceira temporada, em que ela tá juntando todas as informações pra ver se a gente monta esse grande quebra-cabeças que tá sendo a temporada 3 de Westworld, que ainda não dá pra entender muita coisa, mas já tem muita coisa óbvia, talvez não seja tão óbvia assim, ou então seja mais uma cortina de fumaça, mas vamos voltar aqui. A própria Lô comentou que talvez o Lawrence já tenha voltado à ativa, e que lá no primeiro episódio a gente vê que o Connors foi morto e substituído por um anfitrião com a aparência dele. Connors é aquele segurança do Leon lá da Insight, e aparentemente quem assumiu o corpo do Connors pode sim ter sido o Lawrence, até porque o jeito que a gente vê ele conversando com a Dolores, o jeito que a Dolores dá ordens pra ele, parece muito uma coisa que o Lawrence já fez anteriormente na série. Então vamos tratar como se o Connors fosse o Lawrence, até porque ele ia voltar e não tem outra forma do personagem voltar, eu acho. E aí sobram 2 pérolas que a gente não faz muita noção de quem que pode ser. As saídas mais óbvias, que é justamente o que o pessoal tá comentando, são justamente o Ted e o Abernathy, que era o pai da Dolores na primeira temporada. E eu acho que hoje em dia a Dolores superou qualquer laço paternal que ela tenha tido com o Abernathy no passado, então eu acho que simplesmente ela vai tratar ele como mais uma das peças no jogo dela. Agora o Ted é diferente, então se for o Ted uma dessas esferas, eu acho que vai ser um dos pontos de equilíbrio dela na temporada. Ela não vai cruzar certas linhas se o Ted estiver realmente voltado, porque ela tem certos traumas e arrependimentos com o que ela fez com ele na segunda temporada. Nesse primeiro momento, então, a gente já tem o Lawrence no corpo do Connors, a Clementine aparentemente mesmo no corpo da Charlotte, e essas 2 esferas aí que podem sim ser o Ted e o Abernathy. Essa aqui é a formação inicial que a gente sabe por enquanto, ou que a gente entendeu até aqui. Aí passada a abertura a gente tem uma cena da Charlotte, vou chamar ela de Charlotte porque a gente não sabe quem é até esse ponto, na verdade nesse episódio a gente não sabe, então vou tratar ela como Charlotte mesmo. A Charlotte tá ali no espaço aberto, aparentemente num dos pátios da Delos, e ela tá encontrando um mecha. Estão expondo pra ela uma nova arma, pelo menos deu a entender que é sim um mecha militar, e mais uma vez nada é jogado em Westworld. Essa cena aqui é muito estranha para simplesmente aparecer gratuitamente. Eu acho que todos esses robôs que estão aparecendo, esses modelos que a gente está vendo, e principalmente esses mechas militares, vão ser úteis para Dolores numa futura rebelião que ela está orquestrando aí. E a gente viu que é uma máquina bem grande, aparentemente com uma movimentação bem articulada, então seria um inimigo bem grande para os humanos, bem perigoso mesmo. Mas o foco dessa cena é justamente a Charlotte descobrir que tem alguém tentando boicotar a Delos, estão tentando comprar as ações da Delos nos mercados financeiros, mas é logo de cara a gente fica pensando que pode ser em
Insight ou o próprio Serac diretamente, que está tentando controlar a Delos, porque a gente sabe que a Delos tem muitos rivais nesse mundo corporativo cyberpunk e que também tem muita gente interessada no que aconteceu em Westworld, no parque, para entender os anfitriões, as programações do Ford, do próprio Arnold. Então tem muita coisa possível nesse cenário aí, mas a gente sabe que no primeiro momento tem um comprador principal, apesar de citarem outros ali, e a gente pode então entender que a Delos pode estar saindo do controle da Charlotte. E a Dolores colocou a Charlotte, esse corpo da Charlotte lá, justamente para segurar e controlar as coisas, porque ela precisa da Delos até o momento, ela pode dispensar a Delos futuramente, mas nesse ponto inicial da rebelião é crucial que ela controle a Delos, controle as informações que a empresa tem, e talvez controle a produção de anfitriões. E uma coisa interessante para notar nessa cena é que a Charlotte começa a reagir muito mal quando ela sente uma pressão no ambiente em que ela tá. É uma coisa que lembra muito o que humanos fazem. Humanos não lidam bem com pressão, porque é natural da nossa espécie fugir de climas hostis. E a gente vê então que os anfitriões têm uma forma muito semelhante dos humanos de agir quando tá em um ambiente que não é familiar ou que não é confortável para eles. E a gente vê como que a Charlotte diretamente está lidando com isso. Ela começa a causar ferimentos na pele dela quando ela tá sob pressão, quando ela recebe uma informação negativa ou que possivelmente vai afetar os planos da Dolores. Então a gente já vê nesse ponto aqui que tem uma coisa aí de semelhança entre humanos e anfitriões mais uma vez. A gente volta para aquela cena final do episódio 1 em que o Caleb salva a Dolores, ele consegue chamar uma ambulância e colocar ela para receber os primeiros socorros, até que a ambulância é parada por uma viatura policial, mas o Caleb acha estranho uma ambulância ter sido abordada pela polícia, sendo que não tinha nenhum alerta rolando ali. E aí ele recebe uma notificação no aplicativo da Rico, tem um alvo de grande valor ali que é aparentemente a Dolores mesmo, ou seja, aqueles policiais não são policiais de verdade, são caçadores que nem eles, são funcionários desse mundo ilegal, desse aplicativo criminoso. E aí a gente vê também como que o Caleb tem uma postura agressiva, apesar de ele ser bem vulnerável nesse episódio. Ele tem muitas camadas nesse sentido de expor o seu lado emocional, mas ao mesmo tempo ele é muito ríspido e ele consegue sair bem em situações de tensão. E aí ele sai da ambulância e começa a confrontar os policiais, e manda os paramédicos chamarem a polícia e revela que realmente eles não são policiais, eles estão ali a mando de alguém. No primeiro momento a gente leva a crer que é sim o Serac. Acho que tá óbvio demais aí. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente não tá vendo. Pode ser que tenha mais um jogador nesse tabuleiro que a gente não conseguiu prever até o momento. Até porque o Serac já tem essa arma, que é a Maeve. Ele já tem esse plano principal sendo orquestrado aí. Então não faz tanto sentido ele partir para um confronto direto com a Dolores, a não ser que ele esteja numa linha temporal um pouco diferente daquela que a gente viu ele com a Maeve. Então pode ser que seja alguns meses ou algumas semanas antes daquele acontecimento do segundo episódio. Ou pode ser simplesmente ele tentando jogar o verde e ver se vai dar alguma coisa, tentando criar distrações para Dolores para dificultar o caminho dela até que ele consiga convencer a Maeve de fato a ajudar ele a derrotar essa rebelde que tá surgindo aqui. E uma coisa muito interessante que a gente vê é que o Caleb não tem medo de morrer. Ele desafia dois caras armados, inclusive parte para cima de um deles. Os reflexos dele são muito bons. Agora eu não sei se é porque ele é um soldado ou se tem alguma coisa a mais aí. Se já é mais uma pista de que ele é mesmo híbrido, que já tá todo mundo acertando as teorias. Ele consegue derrubar um dos caras, mas aí a Dolores finaliza o serviço porque ela continua sendo letal como sempre. Ela mata os dois caras, ela pega a viatura pra fugir e antes disso ela pergunta o nome do Caleb, ela pede pra ele desaparecer e fala que sim, o Caleb é um homem bom e que talvez seja melhor ele ficar longe desse caminho todo que ela tá trilhando. Voltando pro núcleo da Charlotte, a gente vê então a Irene, que é essa assessora dela na Delos, falando que descobriram um nome sobre quem tá comprando as ações da empresa e quem tá tentando sabotar todas as operações financeiras da Delos. E ela chega no nome do Serac. Ele já era meio que um fantasma no mundo financeiro, as pessoas sabem que existe alguém usando esse nome ou codinome, mas ninguém nunca chegou numa pessoa física, ninguém nunca chegou em alguém. É sempre um fantasma, ou como ela chama, um buraco negro, algo que não existe, que puxa as informações todas pra ele, para que ninguém nunca tenha um registro de que ele agiu. Isso aí, mais uma vez, é muito comum do mundo cyberpunk. A gente tem isso em muitas histórias que se passam nesse mundo de corporações futuristas que manipulam tudo que a gente vê e toca. Então a gente vê isso em Juiz Dredd, em Ghost in the Shell, em Cowboy Bebop, no próprio Blade Runner tem muito disso também. Então a gente vê mais referências sendo colocadas aqui no episódio para situar a gente nessa narrativa distópica, apesar de ser um futuro super futurista e super limpo, entre aspas. Vocês entenderam? A estética é limpa, mas as coisas que estão acontecendo são super sujas. Mas ainda sobre o Serac, que quando ela fala de buraco negro, uma coisa que não existe de fato, eu lembrei logo na hora do título. Não sei se tem relação direta com o Serac, mas eu vou comentar aqui só para não ficar muito solto essas informações aí, que é sobre o título do episódio. Pesquisando sobre o título do episódio, que é A Ausência do Campo, eu e a Lô chegamos no nome do Mark Strange, que ele escreveu um poema bem famoso nos Estados Unidos, que é Keeping Things Whole, ou Mantendo
vendo as coisas unidas. E numa tradução bem livre desse poema, o eu lírico fala sempre que ele é a ausência do campo. Se ele tá no campo, ele é a ausência do campo. Onde quer que ele esteja, ele vai faltar. Ele nunca é completo, ele nunca é um ser que existe por si só. E isso aqui me traz muito pra narrativa do episódio, que é tanto da Charlotte quanto do Caleb. De alguma forma, eles não se sentem completos no mundo que eles estão vivendo, eles não são seres que podem existir plenamente porque tá sempre faltando alguma coisa. Eles nunca são suficientes, eles nunca bastam. E isso leva tanto para um lado mais literal mesmo, que pode ser a existência de híbrido do Caleb, quanto a existência de anfitriã perdida da Charlotte, quanto para um lado mais interno, mais emocional e subjetivo, de que essas pessoas não têm algo que crie a possibilidade de ter relações afetuosas positivas para eles. Então eles nunca vão ter laços reais, eles nunca vão conseguir se apegar a pessoas sem que isso cause um dano muito grave para eles. E isso é bem profundo, porque esse episódio aqui eu senti que, ao invés de eles brincarem com questão de realidade, ou mesmo de pensar a questão dos anfitriões numa escala mais macro mesmo, eles voltaram mais pro lado interno, de pensar as emoções dos personagens. E é isso que cria grandes roteiros. É por isso que eu acho que até aqui esse é o melhor episódio da temporada. Pelo menos é o meu favorito, porque eu gostei muito de ver que eles estão dando profundidade para um personagem que surgiu agora, que é o Caleb, e eles estão mudando a nossa perspectiva sobre a Charlotte, que a gente não gostava muito dela nas temporadas anteriores, mas aqui, justamente por ser outra pessoa na pele dela, a gente começa a sentir outras coisas por ela. E por falar Charlotte, a gente volta pro núcleo dela, quando ela tá chegando no apartamento, ela se encontra com o seu ex, o Jake, que ele acha que é a Charlotte mesmo, e aí ele logo de cara já chega confrontando ela, mas a Charlotte, ou a consciência que tá no corpo dela, parte pra cima do cara pra pegar ele, porque não sei se vê uma relação de afeto aí, ou um tipo de desejo que ela não conseguiu controlar, só sei que rolou uma cena afetuosa entre os dois ali, e aí a gente para pra pensar no que tá acontecendo com essa consciência, que possivelmente é a mesma Clementine, dentro do corpo da Charlotte. A gente sempre vê a Charlotte na ilha de Westworld como uma pessoa impetuosa, uma pessoa muito fria, que não tem ligação nenhuma com as pessoas, ela tá sempre usando as pessoas como ferramentas, ela não tem apego emocional a nada. E isso, naturalmente, afasta as pessoas, porque se a pessoa é negativa na presença dela, as pessoas não vão querer criar laços com ela. E a gente vê aqui agora, fora do parque, o que isso implicou pra família dela. Levou ao divórcio dela e do Jake, aparentemente um distanciamento dela em relação ao filho, o Nathan. Mas a gente já começa a ver que quem quer que esteja vivendo essa vida da Charlotte agora, qualquer consciência que seja a Clementine ou mesmo o Ted, eles estão sentindo que aquele vazio que existia na vida da Charlotte pode ser suprido por eles agora. Então, esses seres que existem de uma forma incompleta podem se inserir numa vida agora, podem ter uma família de fato, podem ter essa narrativa de apego emocional. E uma coisa que me leva a crer que é a Clementine aqui é porque a própria Clementine já teve muito contato com a Maeve, sentiu um pouco do amor que a Maeve tinha pela filha dela. E aí logo na cena seguinte a gente vê a Charlotte colocando o filho dela pra dormir, o Nathan, e aí a gente vê naquela cena de que ela tem um apego pela criança, ela quer desesperadamente ser aceita por ela, ao mesmo tempo que a criança inocentemente vira e fala que não é mais a mesma mãe dele, não abraça do jeito que a mãe dele abraçava anteriormente. E aí é uma cena bem triste em que a Charlotte percebe que ela pode ter a aparência da Charlotte original, mas ela nunca vai ser aquele ser humano que deu origem ao Nathan, que deu aquela vida pra ele. E é meio que um choque de realidade que ela percebe que é tudo artificial e que, mais uma vez, ela não é completa, ela não se basta por si só, ela precisa sempre estar suprindo alguma coisa e ela talvez não seja capaz disso. Então, mais uma vez, foi um episódio bem melancólico nesse ponto. E na manhã seguinte, a Charlotte volta pra Delos, lá na sala dela, e ela assiste um vídeo da Charlotte original lá na ilha pra deixar um último recado e uma canção final pro filho dela. Ela queria que o Nathan tivesse acesso a essas imagens. Inclusive, não sei se a Charlotte vai chegar a mostrar pro Nathan em algum ponto e revelar que ela não é a mãe dele mesmo, mas fica no ar essa informação aqui. Quando ela assiste isso, ela vê aquele sofrimento da Charlotte e vê que uma pessoa que tentou tanto destruir os anfitriões, na sua reta final e nos seus últimos instantes de vida, a demonstrar amor por aquela criança, isso meio que quebra a expectativa da Charlotte, meio que começa a bugar o sistema dela, e aí que vem a grande narrativa dela no episódio, que ela não sabe quem ela é de fato, e ela parte pra confrontar a Dolores. Ela liga pra Dolores, marca uma reunião num hotel, as duas se encontram de fato, e quando as duas chegam na privacidade do quarto, a Dolores começa a tirar as roupas da Charlotte pra fazer um tipo de inspeção, pra entender o que tá acontecendo com ela, porque ela chegou no hotel perguntando quem eu sou, o que tá acontecendo, eu não me sinto bem, tem alguma coisa errada, você mentiu pra mim e tal. E a Charlotte conta que ela tá sofrendo muitas pressões, muita angústia, e ela explica pra Dolores que ela tá sofrendo muita pressão, que ela tá muito angustiada e que por isso que ela tá se ferindo. E a Dolores simplesmente retruca que isso não é natural dos anfitriões, isso não é da espécie delas, e que ela devia saber controlar esses impulsos, porque são impulsos naturais da fragilidade humana, são instintos primitivos que esses seres que são ultrapassados sentem e que os anfitriões têm como
como controlar isso, tem como colocar barreiras nesses impulsos. Só que nessa cena aqui, eu não sei se foi um furo do episódio, se foi uma informação desconexa, eu espero que vocês tenham chegado numa explicação pra colocar aqui nos comentários, porque eu não entendi o que aconteceu. A Charlotte vira pra Dolores e fala que é como se a Charlotte original estivesse tentando expulsar essa mente de dentro dela, estivesse tentando tirar essa consciência da pele dela, e por isso que ela tá se ferindo, como se tivesse resquícios da Charlotte Hale original nesse corpo. E aí a gente fica pensando logo de cara, peraí, é o corpo original da Charlotte, só colocaram a consciência de um novo anfitrião dentro desse corpo, mas não faz muito sentido, porque a gente viu o corpo original sendo morto mesmo pela Dolores, lá na segunda temporada. Mas ao mesmo tempo eu não sei se foi um diálogo solto, ou uma coisa mais interna que a própria Charlotte Clementine tá sentindo nesse ponto, ou se são mais bases de memórias que não estejam exatamente no corpo, mas que estejam mais em forma de programação, que a Dolores pode ter implantado na pérola desse anfitrião para que seja mais real a forma como ela vai viver como Charlotte a partir de agora. Acho que é a única explicação plausível até aqui. Deixe nos comentários se vocês acharam alguma outra coisa. Só que aqui eu tava achando que era Clementine, já tinha meio que confirmado isso, e a Dolores vira pra esse anfitrião que tá no corpo da Charlotte e fala que ninguém conhece ela tão bem quanto a própria Dolores, porque a Dolores já viveu coisas com ela, e aí a gente já fica pensando, peraí, então, é o Ted que tá no corpo da Charlotte? É o único que faz sentido, porque é a única pessoa que teve um contato tão interno, tão próximo da Dolores, assim, pra chegar nesse nível de carinho que a Dolores tem. Até porque a Dolores não é muito carinhosa com as outras pessoas, só com o Ted mesmo e com o pai dela. Tem gente, inclusive, que fala que pode ser uma Bernard nesse corpo, mas eu acho que não. Eu acho que fica entre Clementine e Ted mesmo. E aí a Dolores pede pra Charlotte ter calma, que elas têm que levar o plano adiante e que elas vão ter que visitar um velho amigo pra conseguir dar o próximo passo. Esse velho amigo, eu fiquei pensando na hora, assim, quem será que pode ser? Só pode ser o William, não tem outra pessoa, até porque ele é o cara do próximo episódio. Mas enfim, elas falam que o William vai ser importante pro plano. Eu tava conversando com a Lu, inclusive, ela acha que o William vai escolher ficar entre o lado dos humanos ou dos anfitriões. Eu acho que ele vai escolher ficar do lado dele, vai trair todo mundo no final, porque ele é um cara muito arrombado, mas a gente gosta dele exatamente assim. E aí, fechando essa cena que a gente tem aquela parte em que a Charlotte mostra mais uma vez o quão vulnerável ela é. Quem é mais vulnerável, a Clementine ou o Ted? Eu acho que era o Ted mesmo. O Ted que tinha uma vulnerabilidade emocional maior, ele era mais debilitado nesse ponto emocional mesmo. E aí a forma como a Dolores aborda a Charlotte é uma coisa que deu a entender que teve algum resquício de romance ali entre aquelas duas existências. E a gente pensa, tá, ela só teve um romance com o Ted. Então, pra muita gente já é oficial que é o Ted nessa cena aqui. Mais uma vez, a gente tem que lembrar quem que tá dirigindo e escrevendo essa série, que são justamente Jonathan Nolan e Lisa Joy. Pode ser que eles estejam enganando a gente. A forma como eles construíram a cena pode levar a gente a entender que foi uma relação de romance ali. Mas ao mesmo tempo, pode ser que a gente tá vendo coisa demais e que não tenha nada disso e que foi só ela tentando consolar aquela pessoa que tá em sofrimento constante. E aí a gente parte mais uma vez pra estaca zero, que pode ser qualquer um, novamente, se a gente for nessa perspectiva de ter sido enganada pelo roteiro. Como a gente já foi enganado nesse roteiro, nesse ponto da Charlotte, e como a gente também foi enganado no arco do Caleb, que é o que vai acontecer agora. Em todas as cenas do Caleb com a mãe dela até aqui, a gente tava tratando ela como se ela tivesse um problema de memória, algo que danificasse as lembranças dela, e ela não lembrasse exatamente quem é o filho dela. Mas aí aqui nesse episódio a gente confirmou que ela tem esquizofrenia, inclusive é o diagnóstico oficial dela aqui na série, e aí a gente fica pensando, peraí, ela pode sim ter sofrido uma dissociação de realidade em que ela não reconhece mais o próprio filho, mas ao mesmo tempo não dá pra ignorar que pode ser uma artimanha do roteiro pra entregar na nossa cara que o Caleb pode não ser o Caleb original mesmo. A gente viu que ele foi pra guerra, a gente viu que o Francis morreu, a gente não sabe exatamente como que o Caleb saiu dessa guerra, se ele tava vivo, ou se ele foi pra um novo corpo, ou se ele foi vítima de experimentos do governo mesmo, coisa que a Lu levantou quando a gente tava conversando sobre o episódio. Então fica muito no ar aí a natureza do Caleb. O episódio, mais uma vez, tava indo pra um tom conclusivo, e aí numa cena ele quebra todo o nosso raciocínio, ele quebra a forma como a gente tava concluindo os pontos, ou seja, o Caleb pode sim ser híbrido, ele pode ser um anfitrião, ou o plot twist que eu acho que agora virou um plot twist mesmo, ele é realmente humano. Eu acho que esse é uma reviravolta a gente entender que o Caleb é só um humano normal, que tá sofrendo coisas normais de humanos normais, de classe baixa no mundo cyberpunk que explora todo mundo até a última gota. Mas deixa nos comentários, vocês acham que ele é humano, híbrido, se já tem mais alguma referência que a gente não pegou até aqui. A gente vê então o Caleb sendo cercado por capangas, que a gente já tratou aqui com capangas do Serwak, que é quem tá atrás da Dolores, e como o Caleb teve contato com ela. Ele confronta os dois caras e fala que não vai entregar a Dolores, mas ele aceita ir com eles pra manter a mãe em segurança. Eles levam ele até a construção onde o Caleb trabalhava, mas antes disso eles colocam ele no chão e começam a torturar ele usando um dispositivo que tem no céu da boca dele. Eu no primeiro momento fiquei me questionando se era um dispositivo unicamente dos militares. A Lu tem a teoria de que esses dispositivos sejam uma espécie de controle mental, coisas que fizeram, por exemplo, com o Buck, o Soldado Invernal, lá em Capitão América Guerra Civil, pra controlar por comando de voz os militares. E nessa cena aqui, pra mim, foi a melhor do episódio inteiro, que a gente vê os caras ameaçando jogar ele do prédio se ele não contar onde que tá a Dolores, e aí a gente vê o Charlie, aquele robô que trabalha com ele, o colega de serviço dele, levantando, despertando
despertando, não sei se foi um despertar pela Dolores, não deram a entender isso, então acho que foi um despertar espontâneo. E aí quando esse robô chega pra salvar o Caleb, os dois caras simplesmente jogam ele do prédio, e aí o Caleb vê esse seu novo amigo morrendo na frente dele. E claro que o primeiro gatilho que a gente pensa é que ele vai se lembrar do Francis logo na hora, mas eu acho que tem uma coisa a mais nessa cena aqui, não é simplesmente tão direto assim quanto ver um amigo morrer novamente. Quando ele vê um robô morrendo e a gente vê ele sofrendo de fato, a gente vê na cara dele, a expressão dele é de empatia, de sofrimento, de sentir o que aquela coisa sentiu quando morreu. É mais uma vez um paralelo entre ele e a Charlotte nesse episódio. Se a Charlotte tem empatia pelos humanos, se a empatia dela, o afeto que ela tá criando, tanto pelo ex da Charlotte original quanto pelo Nathan, o filho dela, pode levar ela a romper com a Dolores, pode levar ela a questionar esse plano de destruir a humanidade, ela pode ter sentimentos positivos em relação aos seres humanos. Aqui a gente vê um humano, até o ponto aqui, sentindo empatia por uma máquina. Ele sentiu isso pela Dolores antes, ele entendeu que ela não é humana, apesar de não ter matado que ela é uma anfitriã ainda. Mas é nessa cena que ele vê o Charlie morrendo na frente dele, ele vê o robô caindo do prédio, e esse sofrimento genuíno dele leva a gente a pensar que humanos podem sim ter empatias pelas máquinas. E são mais dois aspectos otimistas do episódio, que pode levar a gente a pensar num futuro em que anfitriões e humanos convivam bem, convivam em harmonia, em paz, porque a empatia está presente nos dois lados do tabuleiro, não é uma guerra exatamente. Mas a gente sabe que é o Westworld, então as coisas não vão acabar bem não. Espere isso só como um pensamento mesmo, é uma coisa que fica no ar, porque vai vir só tragédia, eu acho. A Dolores aparece, executa os dois capangas e leva o Caleb pra dar uma voltinha pros dois conversarem sobre algumas coisas. A gente tem mais uma cena da Charlotte demonstrando o quão perigosa ela é, porque o filho dela, o Nathan, tava ali no parquinho sendo atacado por um cara que aparentemente era mesmo um pedófilo, era um predador, ela chama ele disso, e ela não deixa barato pro cara não, ela pede pro Nathan se afastar, ela ameaça o cara e ela vai até o final, ela mata o cara, porque ela tá disposta a proteger o Nathan a todo custo. Mas o indício de que a Charlotte pode romper com a Dolores por conta desse laço maternal que ela tá criando, assim como a Maeve criou. A arma principal da Dolores contra a Maeve foi inútil, porque ela despertou os mesmos sentimentos que a Maeve sentia por sua filha, agora pelo Nathan, e ela vai proteger o Nathan a todo custo, é uma máquina querendo proteger um humano a todo custo. Isso me lembrou inclusive Detroit Become Human, o arco da Cara com a Alice, uma robô que despertou por conta do sentimento de amor que ela tem por aquela sua filha. E aqui a gente vê a Dolores levando o Caleb pra uma lanchonete que é familiar pra ele, entre muitas aspas, porque não se faz isso, Dolores, isso foi muito errado. Ela chega até lá, na lanchonete favorita dele, e fala que ele tá sendo observado há muito tempo, não por alguém, mas por uma coisa. E aí a gente começa a narrativa do reroboando nesse episódio aqui. A Dolores revela pro Caleb que ele tá sendo observado desde a infância e desde antes disso, na verdade, porque os pais dele estavam sendo observados também, então a gente não sabe quando começou a existência do Rehoboam, a gente não sabe desde quando ele tá manipulando essa realidade aqui, se ele tá manipulando desde antes dos parques nascerem, se ele projetou os parques de alguma forma, fica no ar aí. A gente vê então um pouco do passado do Caleb. Numa bela tarde, a mãe do Caleb leva ele até essa lanchonete, deixa ele ali com um cardápio nas mãos e começa a sair dali sem dar muita explicação. Ela simplesmente abandona a criança na lanchonete e vaza. A gente entende o porquê, a Dolores revela isso. Ela foi presa e diagnosticada com esquizofrenia e ela foi internada numa instituição psiquiátrica. E aí o Caleb fica ali abandonado. E esse trauma de ter sido deixado ali pela própria mãe foi tão grande pra ele que foi o primeiro rompimento dele com outros seres humanos. Pensando aqui por alto nessa questão da mãe dele ter esquizofrenia, o Ford sempre falou que os seres humanos têm uma arma perfeita, uma ferramenta perfeita que é a mente. O que o Ford pensaria de um humano que tem distúrbios psicológicos, que tem, por exemplo, esquizofrenia? Ele ia entender que humanos têm erro de programação também, isso aí não ia quebrar um pouco as teorias dele, não? De que a mente humana é o artefato perfeito da criação. A gente vê que o Caleb, então, ficou com esse trauma na infância aí, e aí o Caleb foi aparentemente para alguma instituição de acolhimento de crianças. E aí a Lo levantou a teoria de que pode ser que nesse ponto aqui o Caleb já foi para uma instituição governamental por conta desse abandono, e por não ter responsáveis por ele, então era mais fácil do governo chegar até essas crianças abandonadas, e pode ser que aqui ele começou a sofrer experimentos pelo governo, pode ser que aqui ele já tenha começado a virar um híbrido de alguma forma, até porque a gente viu que a Delos é uma empresa de economia mista, aparentemente, ela tem tanto recursos privados quanto recursos públicos, então o governo tem ligação com a empresa diretamente, e a gente fica no ar aí com essa possibilidade. Pode ser sim, então, que a Delos tenha pego o Caleb desde o começo e tenha feito manipulações com ele. Se não a Delos, pode ser a própria Insight, por exemplo, ou o governo como uma instituição própria mesmo. E aqui, voltando nos paralelos que a série está fazendo nessa temporada, a Dolores aparentemente está bem contente com o resultado de ter levado o Caleb ali pro fruto do seu pior gatilho, para que despertasse uma
fúria nele, uma fúria genuína. E ela vira pra ele e fala, eu já senti isso, porque eu vi que eu tava sendo manipulada, todo o meu sofrimento era uma criação, era uma projeção de alguma coisa maior, e eu queria que você sentisse a mesma coisa, que você despertasse assim como eu despertei. E ele entendeu que algo tá controlando mesmo a vida dele, e pode ser que esse abandono que ele sofreu possa ser previsto pelo Rehoboam. Na verdade, acho que foi previsto mesmo, era um resultado possível, sabendo do distúrbio mental da mãe dele. E ao invés de agir para evitar, os humanos e a máquina que estava trabalhando para os humanos, deixou acontecer porque foi de interesse deles, porque essa criança e agora esse homem pode ser de utilidade maior. E é foda pensar isso, porque no mundo em que as possibilidades são infinitas, em que várias tragédias poderiam ser evitadas, a gente vê que quanto mais controle se tem das situações, mais tragédias vão acontecer, porque as pessoas não vão querer agir exatamente para evitar, se não for do interesse delas. E aqui, voltando a essa figura do Rehoboam, a Dolores joga no ar que ele tá querendo estudar os humanos, por algum motivo que ainda não é exatamente claro, e tá tentando registrar o máximo de informações para criar compostos humanos, para entender a maior gama de dados possíveis, para entender o passado dos humanos, para controlar o seu presente e para projetar o seu futuro. Então o Rehoboam age como uma espécie de oráculo, como uma espécie de vidente mesmo, nos termos mais da série mesmo, profeta. Ele tem profecias para cada um. Inclusive a Dolores sai da lanchonete e leva o quê? Ele vai até um pier que ele visita semanalmente quando ele tá nos seus piores momentos da semana, e ela simplesmente conta que ele, em 12 anos vai morrer ali, ele vai chegar até a beirada daquele lugar, vai se lançar no mar e vai se matar. E como que ela sabe disso? Rehoboam. Ele tem a resposta para tudo, ele sabe de tudo, ele calcula o que vai acontecer com as pessoas. No caso do Caleb, por exemplo, ele pegou todas as tragédias que ele já viveu até hoje, as pressões que ele sofre, a situação social dele, e deu um desfecho possível, que ele calculou como sendo o mais possível mesmo. E a gente pensa que assim, o Caleb poderia muito bem ter se matado se a Dolores não aparecesse na vida dele. E a gente entende tanto que o Rehoboam está agindo como uma espécie de profeta bíblico, que tem os destinos das pessoas na mente dele. Então fica no ar essa informação, vamos voltar na parte da Bíblia daqui a pouco. Só que o próprio Caleb toma decisões, ele sai do seu caminho de uma forma autônoma, não é exatamente só a Dolores que mudou o caminho dele. E a própria Dolores fala isso, que o Caleb é o homem que escolheu, é o cara que saiu do seu curso natural para fazer uma coisa diferente. Por isso que ela não consegue prever o Caleb. Ela achava que todos os humanos eram previsíveis por conta da sua ganância, do seu egoísmo, dos seus interesses nefastos. Já o Caleb não, ele tem interesses altruístas, genuínos, que levam ele a sair dessa rotina dele. Ele, por ser um cara que veio de baixo, por não ser um dos grandes magnatas ali da indústria de tecnologia, não é alguém que a Dolores lidou diretamente até aqui. Então por isso que ela sofre esse choque de realidade aí. É um homem de outra origem, de outros pensamentos e que toma decisões por si só. E aí leva a gente a pensar, será que ele é uma espécie de escolhido, alguém que vai romper, um humano que vai romper com o Rehoboam, uma espécie de Neo mesmo na Matrix, alguém que vai sair da sua rotina enjaulada para desafiar o sistema, para se impor contra essa dominação que está acontecendo no mundo. Pode ser muito bem isso, pode ser que ele seja alguém que vai ir além das fronteiras dos humanos. E acho que a partir de agora ele vai entrar de vez na rebelião da Dolores e vai estar do lado dela para derrubar o Rehoboam, assumir posições talvez dentro da rebelião, porque ele também está sendo controlado, ele está dentro de uma narrativa maior, uma narrativa de um deus cibernético que está controlando toda a realidade. Então ele pode fazer o papel que a Dolores teve na primeira temporada, e ela pode assumir uma postura diferente por conta disso. E pode ser que a pessoa que vai mudar a cabeça da Dolores seja justamente o Caleb, esse cara que é diferente de tudo que ela viu até aqui. E o último núcleo que aparece é justamente a Charlotte. Ela tá mais uma vez revendo aquela cena final da Charlotte ali, aquela despedida que ela deixou pro Nathan, e dessa vez ela começa a chorar, ou seja, o grau de emoção e de confusão sentimental dentro desse anfitrião que tá no corpo da Charlotte tá ficando alarmante já, e pode ser um problema pra Dolores. Mas aí a gente vê então o Serac chegando até a Charlotte. Aparentemente eles já tinham ligação anterior, porque se vocês se lembram, inclusive a Lô lembrou muito bem isso quando a gente tava conversando, a Charlotte era uma espiã corporativa na primeira temporada, ela tava vazando dados da Delos, e esses dados aparentemente estavam sendo enviados mesmo pro Serac. Ele quer ter acesso a alguma coisa que a Delos tem que a Insight ou nenhuma outra empresa tem. Ele quer muito ter acesso a isso. Eu não sei se é exatamente alguma programação específica do Arnold ou do próprio Ford. É impossível não pensar muito nisso, mas eu acho que é uma possibilidade real. A Charlotte revela que as programações dos anfitriões estão a salvo em um backup, mas que não tem a chave para abrir isso. Na verdade tem, porque ela tá do lado da Dolores, mas ela fala para ele que não tem essa chave, e aí o Serac fala que sabe muito bem quem que é a chave. Ele fala que a chave para abrir esses arquivos está na Dolores, e a gente fica pensando, será que ela extraiu a chave da mente do Abernathy? Como que isso vai funcionar? Não sabemos ainda, mas o Serac tá muito consciente da Dolores, tá muito sabendo das ameaças que estão vindo por aí, e o xadrez tá cada vez mais armado. A gente vai entrar em confronto talvez já no próximo episódio, mas fica no ar aí, a Dolores tá se posicionando, o Serac também, Rehoboam tá ganhando cada vez mais importância, e esse episódio se aprofundou muito bem nas narrativas tanto da Charlotte, que a gente não sabe qual anfitrião é ainda, quanto do Caleb principalmente. O Caleb, mais uma vez, é um personagem incrível, uma ótima adição. Aaron Paul tá quebrando tudo nesse personagem, então foi mais um acerto da temporada. Agora, só pra fechar, como eu já tinha comentado o título lá no
meio desse vídeo, agora eu vou só encerrar com as conclusões que eu e a Alô chegamos sobre os nomes e referências que aparecem no episódio e aparecem de forma geral na série até aqui. O primeiro nome bíblico é o nome do Nathan, que aparece aqui. E Nathan, na tradução do hebraico, significa presente de Deus, uma dádiva. A gente fica pensando logo de cara que, para Charlotte especificamente, ele é uma espécie de presente. É como se fosse uma chance desse anfitrião recomeçar um novo mundo. É como se fosse uma oportunidade de sentir coisas que o anfitrião normalmente não sentiria. Então, Nathan, como essa criança da Charlotte, pode ser muito bem isso. Pode ser essa nova perspectiva para ela. O nome do Caleb também é um nome que tem presença na Bíblia. Foi justamente uma das lideranças do povo judeu na conquista da Terra Prometida. Ele foi realmente um líder do seu povo. Então, será que o Caleb vai representar algum papel nesse sentido? Ele vai liderar os humanos para romper com Rehoboam, e pode ser que ele seja o cara que vai conduzir os humanos para uma Terra Prometida em que haja de fato liberdade, que o livre-arbítrio seja real em alguma instância. E agora chegando diretamente no Rehoboam. Na Bíblia tem um rei que se chama Roboão, que ele foi filho de Salomão, um dos grandes reis de Israel, e o Roboão foi o rei que perdeu o controle sobre Israel, foi o rei que deixou que o seu povo se rompesse e que se dividisse novamente em dois reinos. Então ele é conhecido como um rei que destruiu o legado de Salomão, o seu antepassado. E aí a gente fica pensando que o Rehoboam tem essa função mesmo de causar uma divisão entre humanos e máquinas. E outro personagem importante na Bíblia que tem ligação com o Roboão é o rei Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel após esse rompimento aí. Ele assumiu uma parte das tribos e liderou eles a um novo mundo, apesar de que a partir de então os conflitos nunca mais pararam. Mas uma coisa interessante de se pensar é que esse Jeroboão serviu ao Salomão, que era o pai do Roboão, e não tem como a gente não fazer um paralelo entre a Dolores sendo o Jeroboão, o Salomão sendo o próprio Ford e o Rehoboam, ou Roboão, sendo justamente uma criação do Ford. Então por isso que eu falei que o Ford pode voltar, porque tem muito disso. Eu vou ler essa parte aqui porque eu achei muito louco quando eu vi ela e quebrou minha cabeça. Durante o reinado de Salomão, o Ford no caso, Jeroboão, a Dolores, se rebelou contra ele, o que aconteceu de fato, sendo aconselhada pelo profeta Aías, no caso o Arnold. E foi justamente isso que a gente viu nas duas temporadas passadas. O Arnold que concebeu essa noção dos devaneios, essa liberdade para os anfitriões sonharem, associarem memórias e criarem consciência. Esse aconselhamento do Arnold que levou a Dolores a romper com o Salomão, o Ford, e ela vindo aqui pra fora, ela pode destruir o filho do Salomão, o filho do Ford, que é o Rehoboam. E aí, projetando essa rebelião, esse plano da Dolores mais pra frente, pro final da temporada, não tem como a gente não pensar nessas questões de rompimentos de realidade. Quando ela matar o Rehoboam de fato, pode ser que uma guerra se inicie entre humanos e máquinas, o lado das máquinas com os humanos que vierem junto com Caleb, e o lado dos humanos que querem manter esse controle de realidade. Como a gente sabe que o Ashford gosta de romper com o status quo, eu acho que não vai terminar exatamente de uma forma como a gente esperaria, que seria os humanos terminarem com o mundo para eles e uma solução pacífica das máquinas migrarem para uma realidade simulada, para uma espécie de Matrix. Eu acho que não vai ser isso, eu acho que na verdade as máquinas e os humanos aliados vão dominar o mundo e os humanos que não aceitarem essa nova realidade e quiserem manter o seu controle, vão ter uma única escolha a ser feita. Ou eles morrem, ou então eles migram para uma nova forma de existência que o próprio Ford já tinha proposto até então, que é viver numa realidade virtual, que é migrar a sua consciência para um mundo, uma espécie de Matrix, e aí você passa a viver nessa ilusão pelo resto da sua existência. E aí a gente pensa numa teoria muito louca de será que o Ashford é um prelúdio de Matrix? Vai que os roteiristas querem brincar com isso também, ia ser muito foda. Nem que seja só como uma piada mesmo, assim. Porque faz sentido, né? Os humanos em Matrix aconteceu exatamente isso. Eles perderam a guerra e as máquinas não deram escolha pra eles. Eles simplesmente iam migrar pra Matrix, pra esse mundo virtual, enquanto as máquinas iam dominar o mundo físico. Que episódio louco. Foi muito bom. Não sei se vocês gostaram também, então deixe nos comentários sua opinião sobre o episódio. Deixem suas teorias também, porque essa é uma série que ninguém entende sozinho. Ninguém pode chegar e falar que você não entendeu o Ashford, porque ninguém entende uma temporada de Westworld até que tenha o último episódio, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Então é impossível a gente conceber uma definição clara e exata dessa temporada. Vamos esperar, vamos conversar todo mundo junto, vamos chegar num consenso, tentar formular teorias plausíveis e chegar em conclusões sobre o que a gente tem até aqui, que a gente sabe que pode não durar muito tempo, porque os criadores gostam de brincar muito e de manipular a gente também. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações porque vai ter mais conteúdo essa semana aqui no canal ainda. Então é isso, até semana que vem. Tchau!